Muito bom dia, estamos começando mais um programa Saúde em Evidência e eu quero começar já agradecendo a você por, em mais um sábado, estar abrindo as portas da sua casa para que nós entremos com muitas informações. E eu já quero perguntar, na sua casa tem alguém com 60 a mais? Porque se tiver, esse programa é para vocês. Presta atenção. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o neuropsiquiatra André Rezende, que vai falar sobre as demências, as principais demências e, claro, que falando das principais demências, obrigatoriamente a gente vai falar também sobre Alzheimer, um tema tão importante, de alta repercussão e ainda muito tímido com relação às discussões, mas a gente está aqui para ajudar você. Doutor André, seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada por aceitar o convite e por estar conosco aqui na TV Nova, na TV LW, trazendo mais informações para quem está em casa. Bom dia, Catarina, bom dia a todos que estão em casa. É um prazer imenso participar do programa e grande repercussão como esse para toda a nossa região. E hoje vamos falar de um tema muito pertinente, um tema que fala de demência, uma doença que vem acometendo bastante cada vez mais a população do Brasil e mundialmente. Doutor André, vamos começar explicando a quem está em casa, para que você tenha esse entendimento e até a diferenciação. Existe mais de um tipo de demência. Sim. Quando a gente fala em demências, quais são os tipos de demências que existem para que quem está em casa fique bem conectado? Certo. A demência, primeiro vamos caracterizar o que é uma demência, né? A gente fala que a demência é quando você tem um declínio cognitivo. Esse declínio cognitivo pode ser de uma ou mais funções. E o que é a cognição? A cognição são as áreas referentes à memória, à atenção, à aprendizagem, à função executiva. Mas para dizer que a pessoa tem demência, algum tipo de demência, além desse comprometimento cognitivo, o paciente tem que ter perda de funcionalidade. Ele tem que ter um comprometimento nas suas atividades de vida diária, na sua independência. Então, este é o conceito de demência de uma forma geral. Nós temos vários tipos de demência. A demência mais comum que existe, de fato, é a demência de Alzheimer, representando a sua grande totalidade. Mas nós temos outras demências, como a demência vascular, a demência de Lewy, a demência frontotemporal, a própria doença de Parkinson, que é uma demência. Então, quando nós falamos das demências, Catarina, é importante a gente diferenciar quando surge. Essa demência ela pode ser reversível ou não. No caso de algumas demências, nessas que eu acabei de falar, elas não são reversíveis. Há algumas demências, outras que a gente pode dizer que são reversíveis. Muitas vezes um paciente faz esse quadro demencial, com essas características que eu acabei de falar, mas muitas vezes é por falta de uma vitamina B12, é um problema na tireoide, no caso do hipotiroidismo. São alguns problemas metabólicos que podem acontecer, principalmente com o idoso. Às vezes, certas tumorações cerebrais, como alguns hematomas subdurais. Uma patologia que acomete, às vezes, muito idoso, que é a hidrocefalia de pressão normal. Então, falar que elas são reversíveis é porque quando a gente age diretamente nestas causas, você pode ter, sim, a reversão desse quadro. Por isso que nós fazemos essa diferença entre a demência ser reversível ou não reversível. Então, é dentro do espectro da demência ou é dentro das sintomatologias que o paciente apresenta, que ela é reversível ou não? Então, um paciente que chega com isso que eu acabei de falar, com esse comprometimento cognitivo e uma perda de funcionalidade, sim, eu tenho que pensar que esse paciente ele possa estar com a demência. Sim. Esse é o primeiro ponto. Então, a partir disso, é muito importante ser feita uma boa anamnese. O paciente, a gente tem que colher alguns dados que são de extrema importância. Primeiro, qual o tempo dessa demência? As demências, elas têm tempo para acontecer. Se a gente pensar numa doença de Alzheimer, que é uma doença mais insidiosa, eu tenho que ver que ela vai, ao longo dos tempos, manifestando suas características. Assim que, por exemplo, quando a gente fala na doença de Lewy, a doença de Lewy é interessante porque é uma doença que, normalmente, a sintomatologia dela ela vem mais ou menos dentro de um ano, que é o que? É um paciente que evolui com um comprometimento cognitivo, muitas vezes alterações psiquiátricas e com alterações de parkinsonismo. Então é engraçado. É uma junção. Isso, meio que uma exatamente. Junção. Mas o que vai definir quando esse paciente chega para a gente é o tempo. Você vê, o paciente
Minha mãe estava boa, mas começou assim com um quadro cognitivo de esquecimento maior, aí depois foi evoluindo com algumas alucinações, aí não está bem, e depois está com esse problema para andar aí, na dificuldade de marcha. Aí quando você vai examinar, você percebe. Aí quando você vê o tempo de evolução dessa doença, que às vezes dá um ano ali, aí você diz, opa, aqui está diferente. Então, quando o paciente chega com esse quadro da clínica cognitiva e perda de funcionalidade, a gente tem que entender o tempo. A gente tem que lançar a mão de alguns exames laboratoriais, porque muitas vezes é a carência de vitamina B12 que pode estar causando um quadro demencial. E eu, na minha prática clínica, já peguei inúmeros pacientes que chegaram inicialmente com quadro demencial e quando eu fui examinando, pude ver que era apenas uma falta de vitamina B12, ou então, às vezes, um hipotiroidismo importante, às vezes, até uma hiponatremia importante. E a gente vem falando em muitos programas aqui sobre a importância de você estar sempre passando por um profissional médico para ele estar avaliando clinicamente os teus exames, porque o doutor André acaba de ratificar, de confirmar isso mais uma vez aqui no programa, que a ausência de algumas vitaminas pode sim trazer um quadro de doenças e a gente pode prevenir. E quando a gente fala em saúde, a gente fala sobretudo em prevenção. Então quer dizer que a vitamina B12 é um determinante para uma demência. É uma das causas, né, que a gente fala das causas reversíveis, né? É muito importante manter sempre a taxa de vitamina B12 nos seus níveis ideais, principalmente em idosos, né, porque ela desempenha inúmeras funções para a melhora cognitiva. Então, pacientes que fazem uso de uma dieta restritiva, mais bem vegetariana, porque sabemos que as principais fontes de vitamina B12, tipo leite, carne vermelha, né, uma das grandes fontes de vitamina B12, e alguns pacientes fazem algumas restrições. Alguns pacientes também que fazem algum tipo de cirurgia, né, bariátrica, a gente tem que ter todo esse controle de reposição de algumas vitaminas, dentre elas a vitamina B12. E sem falar de algumas outras doenças, né, inflamatórias, intestinais, e o uso de outras medicações também, que podem diminuir a absorção da vitamina B12. E também falando em demência das causas reversíveis, nós não podemos esquecer também da relação de algumas medicações, né? Algumas medicações podem ter um comprometimento cognitivo, pode causar um comprometimento cognitivo importante, assim como algumas doenças psiquiátricas. Isso nós temos que estar muito atentos. É engraçado, o que a gente observa muitas vezes são vários pacientes que, por exemplo, evoluíram com uma demência de Lewy, que uma das suas características é ter esse comprometimento psiquiátrico, e muitas vezes a família já começar a levar ele muitas vezes para um psiquiatra, muitas vezes essa abordagem não é feita de forma correta e tudo fica na conta da doença mental, no caso do transtorno psiquiátrico. Quando, na verdade, a origem Exatamente, Catarina. Isso neurológica. Catarina, eu me deparo muito isso, é constante no consultório. Isso é muito importante. A gente sentar, a gente ouvir e a gente entender o tempo das doenças. Agora tem que ter calma, né? Você não pode consultar nas pressas, fazer as coisas por isso de que forma. o diagnóstico ele não necessariamente ele vai ser rápido, porque o médico precisa exatamente desse tempo de observação, de uma anamnese bem feita, para fechar um diagnóstico. Isso aí pode levar até 3, 4 visitas, né, doutor? Com certeza. A gente que é da área, a gente que é especialista, quando chega um paciente que normalmente já vem com algumas queixas dessa, a gente tem que fazer os protocolos que a gente segue diante de um paciente que está com um quadro demencial. A gente deve prosseguir essa investigação para fechar o mais rápido possível o diagnóstico. Tendo visto que a maioria das demências, boa parte delas não são reversíveis, então quando a gente consegue dar esse diagnóstico o mais precoce possível, a gente tem uma chance melhor na otimização desse tratamento. A gente falou um pouquinho aí sobre a demência de Lewy, né? Isso. Que não é algo que é tão falado ainda, né? O Alzheimer ele é mais conhecido. A doença de Lewy, a demência de Lewy, a gente caracteriza aí com
a falta de mobilidade, de autonomia, tipo né? um quadro de Parkinson, literalmente. Parecendo um quadro de Parkinson que conversa também com um quadro cognitivo, Sim. parecendo com Alzheimer, Sim. e manifestações psiquiátricas. Então, diga aí. é bem complexo. Qual um outro tipo de demência que a gente possa estar trazendo aí como novidade, talvez para a maioria das pessoas que está nos assistindo, que nunca talvez tenha ouvido falar? Existem vários tipos de outras demências, né? Que algumas pessoas nunca ouviram falar, né? Tipo a doença de Huntington, outras doenças relacionadas, por exemplo, a doença de Parkinson, por exemplo, que é um tipo de demência. A gente fala muito do Parkinson, só que existe o Parkinson típico, né? Com as suas manifestações, que é aquela bradicinesia, que é diminuição de velocidade e amplitude de movimento, né? Quando as características que às vezes a gente testa no paciente, o paciente perde amplitude e perde velocidade, que é uma característica principal, mais uma rigidez que o paciente começa a ter, mais uma instabilidade postural e às vezes um tremor em repouso. Esse é o típico de um paciente que tem um quadro de Alzheimer. De Parkinson. Só que o Parkinson, ele tem outras manifestações que a gente chama de Parkinson atípico. Aí são várias. Aí nós temos uma paralisia supranuclear progressiva, que já tem algumas manifestações mais cognitivas, porque lembrando que o Parkinson típico, inicialmente, ele não dá manifestação muito cognitiva. Ele só apresenta essas manifestações numa fase mais avançada. Mas assim como a paralisia supranuclear progressiva, muitas vezes a atrofia de múltiplos sistemas, que é um Parkinson também atípico, isso tudo pode estar relacionado a uma piora da função cognitiva, assim como a alteração também córtico-basal. Então, Catarina, a gente, quando fala até mesmo na doença de Alzheimer propriamente, a gente está acostumado às vezes falar da demência ela atípica, né? O Alzheimer também típico. Só que nós temos as variações de Alzheimer também, né? Nós temos uma variação frontotemporal, nós temos uma variação, uma afasia primária lobopênica, uma atrofia cortical posterior. Então, nós temos essas outras variações. Talvez uma demência, Catarina, que às vezes acontece muito com a população, de uma forma geral, e às vezes as pessoas não notam, é um tipo de demência chamada demência frontotemporal. A gente vai falar sobre essa demência, eu já vi que ele tem aí a gente convive com ela, a maioria das pessoas, e talvez nem conheça, nem saiba, né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu vou precisar ir com um breve intervalo e você, claro, não muda nem de canal, que a gente volta rápido. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e quero agradecer a você que mais uma vez está aqui conosco pontualmente todo sábado às 10 horas. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor André, no último bloco, no primeiro bloco, a gente encerrou o bloco falando exatamente de uma demência que é muito convencional e ainda pouco conhecida. Isso. Que demência seria essa? Eu estava falando um pouco sobre a demência frontotemporal, né? Numa escala assim, para a gente compreender bem, as demências, assim, Alzheimer, a principal causa, né? Depois nós temos assim, a demência vascular, que acomete muitas pessoas, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho, temos a demência de Levy também, e por que não falar da demência frontotemporal? A demência frontotemporal é uma demência que ela acomete, como o próprio nome diz, a região frontal, temporal da pessoa, em que ela pode ser caracterizada também por algumas variantes. Nós temos a variante comportamental, que é muito importante, que o paciente, o idoso, que às vezes, Catarina, ele começa a ter uma mudança de comportamento um pouco diferente, começa com uma desinibição social. Então, Perde o freio. Perde o freio, literalmente. Perde o freio. Então, era aquele idosozinho que sempre foi muito respeitoso, que sempre foi uma pessoa muito ética, cauteloso nas palavras, tudo, e daqui a pouco ele começa a falar palavrão, começa a ver, às vezes, pornografia, começa a ver muitos sites em relação à pornografia, começa a ficar bem desinibido. Então, isso é uma variante comportamental. E o paciente iniciando uma demência, às vezes ele pode iniciar com essas características. Além de mais, ele pode iniciar com uma apatia, que é muito comum nessa demência. Então, a doença de extremos? Isolamento. Tanto ele pode vir para o lado da apatia do isolamento, como ele pode ir para o outro extremo de desinibição total. Isso, porque, exatamente, como você vê na demência frontotemporal, que você tem essa variante comportamental, né, como o próprio nome diz, além dessa desinibição, você pode também ter essa questão da apatia, do isolamento social, de uma hiperoralidade, que o paciente começa a colocar, às vezes, muitas coisas na boca, começa a comer, às vezes, mais do que o normal, uma predisposição para comer até mais doces, né? Então, isso é uma das suas variantes que, por que lembrar disso? Porque muitas vezes o paciente começa manifestando essas características e depois, ele, com a evolução da doença, ele vai ter um comprometimento cognitivo muito importante também. No início dessa demência, você não tem um comprometimento cognitivo em relação à memória, muito importante, como é no caso de Alzheimer. Mas com o avanço dessa doença, você começa sim a ter um comprometimento cognitivo importante. Aí que surge a diferença, porque se você avaliar esse paciente já na fase que ele já estava numa progressão muito grande da doença, talvez você só atente para as queixas mais cognitivas relacionadas à memória, a esquecimento e à situação que ele se encontra. E não faz essa retrospectiva no diagnóstico, que é muito importante para a gente chegar no diagnóstico correto. O que é que eu observo, Catarina? Eu observo muitos diagnósticos que foram dados e que muitas vezes, quando a gente vai ver a história pregressa da doença, a gente observa que não se trata daquele tipo de doença.
Porque a gente, claro, durante muito tempo a gente não tinha os avanços tecnológicos que a gente tem isso. E por isso que hoje a gente diagnostica mais as doenças de uma forma geral, né? Antigamente, aí muitas coisas, esquecimento, aquela coisa vão estar tudo na conta do Alzheimer. E a gente vê que não é bem assim. A outra demência que é bastante comum, que a gente deve estar bastante atento, que depois de Alzheimer, a segunda demência é a demência vascular. Como o próprio nome diz, é uma demência que ela vem acometendo lesões cerebrais importantes, e isso se dá por vários fatores de risco, desde pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo, vida sedentária. Então isso contribui para essas pequenas lesões cerebrais, que vão criando áreas de pequenas isquemias e depois vão formando as microangiopatias, essas cicatrizes cerebrais. E de início a gente tem algumas tabelas que a gente vai quantificando isso por exames de ressonância e a gente vai classificando elas no seu nível. Mas é interessante que essas lesões elas são pequenas, mas o ponto que elas ficam sendo contínuas, elas podem confluir e ter um comprometimento cognitivo bastante importante também. Então, esse tipo de demência é mais para as questões cognitivas, não afeta tanto as questões motoras? Do caso da vascular? Sim. Não, aí é pelo contrário. Como você tem pequenas lesões cerebrais, são em várias áreas. Sim. Porque, digamos, você tem no cérebro a vascularização, né, cerebral pequena, lógico, né, e que você tem um paciente que está com diabetes. Então, você vê a quantidade de sangue que está chegando ali com muita glicose, colesterol, pessoas que fumam, sabemos que o tabagismo é muito maléfico, né, para a questão dos vasos. Então, também temos a questão de pressão alta nesses vasos. Isso tudo vai lesando esses vasos. E ali vai criando, às vezes, pequenas isquemias. Deixa de chegar sangue ali e aquelas áreas vão morrendo. À medida que elas vão morrendo, elas vão dando alguns danos cerebrais. Só que, às vezes, essas áreas são tão pequenas que elas não têm uma grande sintomatologia. Mas, de início, a demência vascular, o paciente realmente ele não vai vir com grandes queixas cognitivas, certo? Ele vai, às vezes, com as queixas podem ser motoras, como você falou, a depender da área que foi acometida. No cérebro foi uma região mais específica para a área motora, mas pode evoluir também, às vezes, com a questão de um quadro, lembra um pouco um quadro, às vezes, meio que depressivo, um isolamento social, uma apatia, um paciente que quer ficar mais tempo sozinho. Enfim, são coisas que a gente tem que avaliar. Por isso que é importante excluir outras causas e conseguir fechar o mais breve possível o diagnóstico. Lembrando que nós temos uma grande quantidade de pessoas que fazem o que a gente chama de demência mista. O que é? É um paciente que tinha inicialmente um quadro de uma demência vascular e em algum momento ele evoluiu também com um quadro da doença de Alzheimer. Por isso que a gente diz que ela é mista. Então é uma frequência, é uma demência também bastante frequente. Eu não sei você aí de casa, mas de tudo que ele falou, a única que eu sabia, que eu conhecia era Alzheimer e Parkinson, né? As duas. O restante, para mim, e eu acredito que para você que está em casa, fique comigo, pelo amor de Deus, diga que você também não estava antenado, não estava por dentro disso, até porque é um tema muito específico, né, doutor André? As demências, de uma forma geral, elas, às vezes, assim, é bem específico. Por isso que é importante a gente, enquanto profissional dessa área, a gente que se submete a fazer a parte de neurologia, é importante que a gente tenha em mente essas patologias, porque isso ajuda muito o diagnóstico diferencial. E no final faz todo o resultado para o paciente, né, que vem procurar ajuda, para a gente fazer a medicação, o tratamento correto possível. Doutor André, para a gente ajudar aos nossos telespectadores que estão em casa, quais são os sintomas, as mudanças de comportamento, quais são as coisas que quem está em casa precisa prestar atenção, estar atento naquele idoso, porque a gente vai falar um pouquinho também dessa faixa etária, pode falar, para que se procure um neuro na hora exata, na hora que a gente pode, na verdade, fazer uma intervenção precoce até. Entendi.
É muito boa a pergunta, Catarina, porque é exatamente isso. Quando procurar uma avaliação de um médico? Quando procurar um neurologista? Será que todo esquecimento é Alzheimer? O que é que está acontecendo com meu pai, minha mãe, meu avô, que eu estou achando um pouco estranho? Quando procurar ajuda? Então, existe uma coisa que é muito importante a gente falar também, relacionada à demência, que são os comprometimentos cognitivos leves. O comprometimento cognitivo leve é quando o paciente tem um comprometimento cognitivo, que pode ser dessas várias áreas que a gente já falou, né? De atenção, memória, aprendizagem, função executiva, mas ele não tem perda de funcionalidade. Isso é o que define. Se ele ainda continua fazendo as coisas, ele tem uma certa independência, uma autonomia, e ele tem o comprometimento cognitivo, ele tem só o comprometimento cognitivo leve. Não tem demência. A pergunta e qual o nível desse comprometimento que eu devo procurar ajuda? A gente sabe que existe o comprometimento cognitivo, o mnésico e o amnésico. O mnésico, como o próprio nome diz, é um paciente que tem esse comprometimento cognitivo e ele está muito relacionado à questão de memória. Realmente está esquecendo muito das vários tipos de memórias que a gente tem, que nós temos, né? E isso é uma coisa que a gente sabe que esse tipo de esquecimento relacionado ao declínio cognitivo, ele pode estar relacionado futuramente ao surgimento de doenças, entre elas a doença de Alzheimer. Existe o CCL não cognitivo, que seria outro domínio que estaria comprometido. Nesses casos, aí a gente tem que avaliar quais as possíveis causas, né? Lembrando que a própria depressão, a ansiedade, elas podem causar um comprometimento cognitivo leve do paciente, e que não é uma demência. Seria uma patologia que, se tratado, o paciente poderia ter a reversão do quadro. Entendi. Aí, na prática, em casa. Em casa, isso. Em casa, o que é que eu que e você que está em casa vai prestar atenção a partir de agora para saber se é o momento exato de procurar um neuro? Pronto. Exatamente. Então, aí nós dividimos esse declínio cognitivo em objetivo e subjetivo. O que é objetivo? O objetivo é aquele que as outras pessoas que estão perto do paciente, os filhos, netos, eles começam a observar. Papai está esquecendo muito das coisas, ele não era assim, ele pagava as coisas tudo direitinho, está começando a esquecer. A mamãe sempre cozinhou muito bem, está cozinhando. Esquecendo a panela no fogo. Direto. Uma coisa eventual, uma vez ou outra, é normal. Mas nesse caso, quando começa a ficar frequente, perder chaves, ter, às vezes, chegar a se perder, aquele idosozinho que sempre pagou sua conta de luz mensalmente, corretamente, nunca esqueceu. Daqui a pouco está esquecendo, estão cortando até a luz. Enfim, uma coisa que ele sempre fez, então a gente tem que observar isso, que tem uma coisa errada aí. Então, às vezes são coisas sutis e os familiares demoram um pouco para observar esses sintomas. Por isso que é muito importante que os familiares estejam atentos, certo? Para que alguns sinais, sintomas desses que possam aparecer, eles procurem logo ajuda. E o CCL, que é o comprometimento cognitivo, Catarina, subjetivo, é aquele que só o paciente ele chega com a queixa. Esse é mais complicado, porque você é uma pessoa que, pelo seu grau de instrução, você, lógico, anos de experiência, se você chegar numa idade que você começar a notar que você está tendo mais dificuldade de memorizar as coisas, de atenção, você vai perceber isso. Talvez você não externe tanto isso para as outras pessoas perceberem, pelo seu grau de instrução, você tem uma parte cognitiva muito bem apurada e às vezes passa despercebido, só que você percebe isso. E você chega para o médico dizendo, doutor, eu não estou bem. Aí a gente tenta investigar a questão muitas vezes, de uma causa de uma depressão, ansiedade, alguma outra taxa de vitamina B12, enfim, tireoide, está tudo normal. Quando o paciente chega para a gente no consultório, a gente lança mão de alguns exames, alguns testes que a gente consegue fazer lá na área para avaliar várias áreas cognitivas. Certo. E os testes dessas pessoas são todas normais. Aí que piora mais ainda, pessoal, o cara tem exames normais, tem um teste que eu fiz para identificar tudo ok, mas ele tem a queixa. Então a gente sabe que cada vez mais esses pacientes que chegam com isso é uma coisa que a gente não deve menosprezar esse tipo de queixa do paciente.
Porque o que é que acontece, Catarina? Um paciente que ele teve um ataque isquêmico transitório, que foi o início de um AVC. Que ainda, ele chega para a gente, ele teve o déficit neurológico, aí depois recuperou, melhorou. A gente, enquanto médico neurologista, a gente deve investigar esse AIT, talvez, muitas vezes, melhor do que um próprio AVC, porque a gente tem que saber de onde é que está vindo essa causa. Um paciente que tem uma demência, a gente deve investigar de onde está vindo a causa da demência, assim também como um comprometimento cognitivo leve. A gente não pode mandar o paciente embora e simplesmente dizer, é normal, é porque sua vida está muito estressante, você está trabalhando muito, e às vezes a gente perde o momento de intervenção, que é o principal. Vamos voltar daqui a pouquinho, o intervalo vai ser muito rápido e você vai beber uma água e volta que a gente vem com mais informações no terceiro bloco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas, perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência. Agradecer a você por estar conosco nesse programa, nesse sábado maravilhoso. E agradecer também aos nossos apoiadores: Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Lojas LW. Doutor André, vamos agora falar da demência que mais acomete o brasileiro: Alzheimer. Quando a gente olha para a doença Alzheimer, como é que ela está alocada no Brasil e numa perspectiva até de mundo? Então, Catarina, em relação à doença de Alzheimer, é a demência mais frequente em todo o mundo, né? É a demência que ela acomete entre 60% e 80% de todas as demências relacionadas no mundo. Hoje, pelos dados da OMS, a gente sabe que quase 50 milhões de pessoas são acometidas no mundo. E no Brasil, hoje, nós temos que em torno de um pouco mais de 1 milhão de pessoas, em torno de 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, estão acometidas com a doença de
Alzheimer. Só que esses dados são muito subnotificados, porque muitas vezes tem pessoas que estão aí com a doença de Alzheimer e nem sabem que tem Alzheimer. Só que esses números, a própria OMS faz uma projeção que mostram que esses dados irão aumentar mais ainda. A perspectiva é que em 2030, agora, nós devemos ter um aumento do número dessas demências a nível globais, em torno ali na casa de 75 milhões, e o Brasil também nessa crescente. E uma perspectiva que em 2050 nós teremos uma população mundial em torno de uma média de quase 150 milhões de pessoas com essa patologia. São dados alarmantes, porque a pergunta é, nosso sistema de saúde público hoje está preparado para atender um número tão grande de pessoas que vão começar cada vez mais a procurar os nossos serviços de saúde? E o gasto e o impacto que isso causa? Sabemos que a doença de Alzheimer é uma doença que vem relacionada a um gasto financeiro de hospitalizações muito grande. Então, são coisas, é um problema definitivamente de saúde pública e que a gente deve estar preparado, porque o problema já está e vai piorar, né? Ficar ainda mais grave. Mais o senhor grave. falou aí na sua fala, no seu discurso, que existem muitos casos ainda subnotificados. Né? Então, tem pessoas que têm Alzheimer e não foi ainda diagnosticado como portador de Alzheimer. Como é feito esse diagnóstico? Existe algum exame? Como é que é feito esse diagnóstico? Exatamente. Então, o diagnóstico de Alzheimer, ele é um diagnóstico que a gente deve lançar mão de várias coisas. Tanto a parte clínica, que é fundamental, você fazer um bom exame clínico, uma boa anamnese. E então, diante de um paciente que chega para a gente com a queixa cognitiva, como a gente já falou várias vezes aqui, e com perda de funcionalidade. Esse paciente, a princípio, ele está com quadro demencial. A segunda pergunta é, que tipo de demência esse paciente pode estar fazendo? Então, para refinar esse diagnóstico de Alzheimer, a gente pode lançar mão de outros exames complementares. De início, nós fazemos alguns exames laboratoriais para saber alguns padrões bioquímicos desse paciente, uma vez descartadas algumas causas que podem ser reversíveis, como no caso da vitamina B12, problema de tireoide, algumas infecções virais como a própria sífilis, muito comum. Eu já tive a oportunidade de pegar alguns pacientes que fizeram neurosífilis, né? Então é importante, alguns pacientes não muito comum, mas com HIV também, que pode ter um quadro demencial. Então, os exames laboratoriais iniciais são para descartar essas coisas. A gente também deve lançar mão de exames de imagem, né? No caso, nós temos alguns avanços recentes em relação a esses exames de imagem, no caso, a ressonância magnética, né? Um exame muito utilizado, em que o paciente, a gente pode observar algumas áreas cerebrais que estão sendo danificadas ali, né? Especificamente a região do hipocampo, que é uma região cerebral que ela é muito interligada à codificação, à formação de memórias, né? Assim como a região do córtex entorrinal. Então a gente pega a ressonância magnética para observar se já tem uma atrofia dessa área, porque a gente sabe que ela está diretamente relacionada com o comprometimento de memória. Aí, quando chega esse exame para a gente, vem algumas tabelas com alguns scores, e a gente também pode refinar esses exames, pedindo outras escalas, né? As duas escalas mais comuns que nós temos, a MTA e a ERICA, né? Que são escalas que vão quantificar tanto da atrofia hipocampal como do córtex entorrinal. Mas, recentemente, a gente também vem evoluindo e temos hoje a oportunidade de fazer um exame que é chamado de um PET de amiloide. É um exame bem mais caro, que não é a nossa realidade, mas ele conseguiria nos dar uma ideia de algumas lesões de placas neuríticas que poderiam estar no cérebro da gente. Em relação, pegando o gancho aqui desse achado na neuroimagem, muitas vezes um paciente, quando ele está no início mais precoce da doença, a gente deve lançar mão de alguns outros exames, tipo o estudo do líquor, que é esse líquido cefalorraquidiano, né, que é um líquido
que ele pode ter um padrão que nos mostra que o paciente pode estar com a demência no caso de Alzheimer, que seria uma diminuição da beta-amiloide e um aumento da proteína tal fosforilada. Então, isso seria marcadores que, junto com a clínica do paciente e essa alteração, poderia sugerir que o paciente, no caso, estaria com a doença de Alzheimer. Lembrando que essa beta-amiloide é uma proteína extracelular que, quando você tem algumas lesões nesse tipo de proteína, você começa a formar algumas placas neuríticas extraneuronais que vão formando um processo inflamatório que vão diminuindo as sinapses nervosas e isso comprometendo a memória também. Já no caso da proteína tal fosforilada, ela é uma proteína intracelular que está relacionada à arquitetura da célula. Então, quando ela é lesionada, também ele tem todo esse comprometimento, formando os emaranhados neuronais. Então, a alteração dessas proteínas é uma coisa que a gente também pode lançar a mão. A gente não pede para todo mundo porque é uma coisa que é cara, às vezes é um pouco de difícil acesso e muitas vezes a gente deixa para aqueles casos que a gente está mais assim, tá muito recente, o paciente quer uma segunda opinião, às vezes o médico está na dúvida, a gente pode lançar tanto mão do estudo do ICO, como também desses outros exames de neuroimagem, no caso do PET-amiloide, né? Então, falando de uma nova perspectiva do diagnóstico da doença de Alzheimer, nós cada vez mais, hoje, a ciência investe muito na questão de biomarcadores, né? Então, o ideal, e se Deus quiser, a ciência caminha para isso, é que logo, logo, se possível, nós tivéssemos um marcador que pudesse ser feito através do exame de sangue, que pudesse nos dar uma ideia se aquela paciente poderia ou não desenvolver a doença de Alzheimer. Porque a gente sabe hoje existe algumas mutações em alguns genes específicos, né, e eles estão mais relacionados para o paciente ter Alzheimer. Mas é uma coisa que a gente também não vai sair por aí pedindo para todo mundo. Nesse caso, seria uma mutação no alelo, no apolipoproteína 4, e que o paciente que tem essa mutação ele tem um risco aumentado de 3 a 4 vezes mais de ter a doença de Alzheimer. Mas não quer dizer que ele vá ter, porque risco, Catarina, pode ser manejável. Então, se a gente consegue diminuir os fatores de risco que a gente já falou um pouco aqui, de hipertensão, diabetes, colesterol alto. Está muito relacionado ao estilo de vida. Muito, 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 muito. Então, se a gente faz isso, a gente pode medir. Então, eu não vou estar pedindo aí um exame que às vezes custa caro, aí ele só vai me falar do risco. Ó, fiz o teu exame, Catarina, aí aumentou tua chance de ter a doença de Alzheimer muito. Mas quer dizer que você pode não ter. Então, isso poderia causar em você um efeito de alguns transtornos mentais bem maiores. Enfim, outras mutações genéticas que a gente poderia lançar a mão seria na presenilina 1 e a presenilina 2, que estão mais relacionadas às mutações genéticas relacionadas a essas mutações genéticas que estariam mais relacionadas àqueles casos mais precoces da doença de Alzheimer. Lembrando que a doença de Alzheimer normalmente acomete pessoas acima de 65 anos de idade. E um dos principais fatores de risco para a doença de Alzheimer, você ter a doença de Alzheimer, é a idade. Quanto mais velho você ficar, maiores são as suas chances. O fato é que em pessoas mais jovens, antes dos 65 anos de idade, que evoluem com esse tipo de demência, às vezes pode ter relação a alguma mutação dessa genética, às vezes de causa familiar. Por isso que é importante, lá atrás, quando o paciente chega, que vem para a gente, que conta a sua história, a gente deve fazer toda uma avaliação da história, de onde começou e como é que está evoluindo. Para poder fechar o diagnóstico. Exatamente. A gente vai continuar a nossa conversa com o Dr. André daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados.
O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções. Agora para o último bloco deste programa, nesse sábado, doutor André. Uma vez diagnosticado Alzheimer, como é a partir do diagnóstico? Pronto, aí então, depois que a gente fez toda essa avaliação, né, clínica, laboratorial, de imagem, a gente, com a forte suspeita que o paciente de fato tem Alzheimer, deve começar o tratamento. Hoje, nós temos algumas medicações que já usamos há algum tempo, né, são os inibidores da acetilcolinesterase, muito conhecidos já, né, que é a donepezila, galetamina, rivastigmina, são medicações que a gente tem que iniciar já na fase inicial, né, manter a fase moderada, grave, né? E na fase já moderada da doença, podemos lançar a mão de outra medicação, que é a memantina, né? A memantina que é um antagonista do receptor NMDA, né? Que na fase moderada, a grave vai ajudar também. Lembrando que esse tratamento que a gente faz para a doença de Alzheimer, que fique muito bem claro, que é um tratamento para a gente tentar diminuir o avanço da doença, certo? Alzheimer é uma doença que hoje a gente não tem cura, a gente não fala em cura, mas a gente tem como diminuir a progressão da sua doença. Por isso que o diagnóstico, quando dado o mais recente, é a forma mais ideal da gente inibir o avanço. Em termos de novidades no tratamento, recentemente a gente ouviu falar muito, saiu até no Jornal Nacional, em vários outros jornais aí, falando de uma medicação que estava sendo testada nos Estados Unidos para Alzheimer, só que às vezes principalmente para as pessoas mais leigas, pessoas também que são muito da área, não entendem direito essa informação. O que foi lançado foi um anticorpo, né, monoclonal, foi lançado alguns, né? Você tem o aducanumab, o lecanemab, né? Que são alguns anticorpos que, nesse sentido, uma vez diagnosticada a doença de Alzheimer na sua fase inicial, ele poderia ter uma ação nessas placas neuríticas que inicialmente foram formadas. Mas, assim, é uma coisa que eles também não são livres de efeitos colaterais, é uma medicação muito cara, ainda não está presente aqui no Brasil. Então, é uma coisa que a gente tem que investir numa coisa boa e barata, que ainda é a prevenção, né? Que é a atividade física, uma alimentação saudável, uma alimentação longe desses produtos muito processados, industrializados. Enfim, diminuir risco cardiovascular, diminuir controle de pressão alta, diabetes, colesterol, evitar tabagismo, o álcool, que é uma das causas muito frequentes que ataca muito o nosso cérebro, que é causa também de um tipo de demência no alcoolismo crônico, que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é uma doença que tem danos bastante importantes para a memória. E falando da questão do estilo de vida, a gente está entendendo que, mesmo não tendo cura, de forma preventiva a gente pode e tem um caminho aí largo para fazer, né? Você que está em casa, eu também, agora na casa dos 40, você pode estar na casa dos 50. Antes de chegar na faixa etária do Alzheimer, a gente pode sim estar se ajudando, né, doutor André? Para evitar, de forma preventiva, evitar que a gente desenvolva de uma forma
irreversível o quadro de Alzheimer. Exatamente, Catarina. E não somente na doença de Alzheimer, em todas as outras, né? Você fazendo essa mudança de hábito, essas coisas aí, você vai estar melhorando tudo, vai diminuindo o número de AVC, de infarto, de algumas outras doenças neurodegenerativas, outras doenças também que podem surgir. Então, não há dúvida que esse é o melhor caminho, né? A gente também tem que, em relação ao tratamento, por isso que é importante, porque muitas vezes o paciente que tem Alzheimer, ele começa a apresentar outras queixas, Catarina, seja de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, algumas agitações psicomotoras. É um paciente que muitas vezes começa a ficar mais agressivo, não dormir direito, e por isso que é importante você passar a avaliação. Isso nós temos várias medicações, lançar mão de outras classes farmacológicas para que a gente possa diminuir mais ainda esses efeitos. Lembrar que é uma coisa que deve ser pregada assim em relação a essas medicações. O que eu vejo muito na prática são idosos com uma polifarmácia muito grande, tomando várias medicações, e isso causando interações medicamentosas importantes que estão piorando muito, mais ainda o seu quadro cognitivo. E muitas vezes, quando a gente reduz aquela quantidade de medicação, a gente começa a fazer uma terapia multidisciplinar, envolvendo outros profissionais que são de extrema importância na área da saúde, a gente consegue uma melhora significativa sem estar colocando mais uma medicação. Para prevenir e para além de prevenir, né, é entender que muitas vezes o idoso, e nós, né, antes de nos tornarmos idosos também, precisamos de ter um médico que cuide da gente, assim como a criança tem um pediatra, que o idoso ele tenha um geriatra, e esse geriatra esteja dialogando com outros médicos, como por exemplo o neuro e também o psiquiatra, para estar ajudando nesse controle para diminuição de interações medicamentosas, né? Porque quanto mais velho a gente vai ficando, depois dos 40 é um fenômeno, né, doutor André? A gente, é irrevogável, gente. A idade é irrevogável. A gente vai ter que aprender a lidar com a velhice, com as limitações que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Então fica aqui o nosso recado para você que está aí com 30, 40 anos, começar a se olhar de uma forma mais cuidadosa para evitar tantas doenças que levam até a morte. E também para você que está aí com o idoso em casa e não está sabendo lidar com tudo isso que está acontecendo, é claro que agora você já sabe que um dos médicos que você precisa reportar é exatamente o neuro. Doutor André, como os nossos telespectadores podem se comunicar com você? Através do Instagram, fica aí um espaço para que o senhor esteja entregando o Instagram e também os telefones das clínicas de contato. Catarina, eu trabalho aqui, né, em Arco Verde, na MedCenter, né, muito fácil, achar que fica aqui próximo ao INSS, atendo todas as quintas-feiras lá, atendo também nas quartas-feiras na MedCenter também em Pesqueira, é muito fácil. Então, na internet você já vai ver lá, MedCenter, é de fácil localização. Eu tenho uma clínica também em Tupanatinga, na minha cidade natal, né? Lá eu faço, já tenho um tempo lá que eu já tenho essa clínica e faço toda essa abordagem neurológica, psiquiátrica. Também trabalho em Garanhuns, na clínica... A de Venturosa, lembra o... Não, eu trabalho lá em Garanhuns, na clínica Maria Gertrudes, trabalho também em Itaíba, né, na Medplan, e trabalho também numa clínica nova que lançou em Águas Belas Essencial. Então, essa região sempre eu estou trabalhando e buscando cada dia a melhora da... Qual tem algum Instagram que você possa deixar aqui? Tem, eu tenho um Instagram, Dr. André Luiz Rezende, né? Você vai chegar lá, é uma página tá no Instagram que eu compartilho alguns casos clínicos no consultório, algumas informações diárias de várias patologias clínicas relacionadas à área de neurologia e psiquiatria. O pessoal da produção vai colocar também o @ do Dr. André aqui na matéria para ficar mais fácil ainda de você encontrá-lo. Gostaria de lhe agradecer por estar conosco durante todo esse programa
e encontro marcado no próximo sábado às 10 horas. Doutor André, nosso muito obrigada. Eu que agradeço, Catarina. As portas da TV estão abertas, então sempre que tiver novidade, pode volta, porque a gente precisa estar cada vez mais com esse acervo de informações para trabalhar de maneira preventiva na minha vida e na sua que está em casa. Doutor André, até a próxima, seja muito bem-vindo sempre. Se quiser, tem aí um minutinho para fazer as considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade, é um tema muito pertinente e tenho certeza que você que está nos assistindo aí vai começar a ver essa patologia de uma forma diferente. E um recado final que eu poderia deixar aqui para a gente é que a gente começasse a observar mais a pessoa que está do nosso lado. Você ter mais empatia, que talvez seja isso que esteja faltando, né? Muitas vezes a nossa vida é tão corrida, a gente tem tempo para tanta coisa, mas muitas vezes não tem tempo de observar o que está acontecendo do lado do nosso pai, de nossa mãe, dos nossos avós, né? Então, fica um abraço para todos vocês e muito obrigado. Olhos atentos, ouvidos treinados, a gente fala sempre aqui, doutor André vem reforçando isso. Preste atenção, mas uma atenção carinhosa, cuidadosa com essa pessoa que mora com você, ou que convive com você, uma pessoa que é tão importante, seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, às vezes um tio. Quem são essas pessoas que estão ao seu redor e que merecem um olhar cuidadoso, um olhar atento, para que você possa fazer a intervenção necessária na hora certa, junto com o profissional médico. Então, fica aí o nosso recado neste sábado e a gente se encontra sábado que vem, pontualmente às 10 horas. Eu espero você.